Olá, boa noite. Estamos de volta com o TV Câmara de Ponte Nova e vamos começar falando da reunião ordinária da Câmara Municipal de Ponte Nova, realizada no dia 17 de outubro, quando começou a tramitar o projeto de lei número 21, uma iniciativa do vereador José Mauro Raimundi, propondo alterações no Código de Obras e na Lei de Ocupação, Uso do Solo e Zoneamento do município de Ponte Nova. O objetivo é garantir o efetivo cumprimento de condicionantes ambientais ou de outras medidas compensatórias impostas aos empreendimentos imobiliários, evitando que as deliberações se tornem letra morta. Pela proposta, a concessão de habite-se fica condicionada à declaração do CODEMA ou de outro órgão competente de que as condicionantes ou medidas compensatórias foram cumpridas. Todos os vereadores receberam cópia do projeto que foi encaminhado para análise das comissões permanentes. Na mesma reunião, a Comissão de Serviços Públicos Municipais apresentou ao plenário os pareceres emitidos a vários projetos que foram analisados com suporte das assessorias jurídica e legislativa da Câmara. Os membros da comissão entendem que são de interesse público e devem ser discutidos e votados pelo plenário os projetos de lei instituindo o Dia Municipal de Conscientização sobre Ruído, alterando o Código Municipal de Posturas de Ponte Nova, alterando a Lei de Ocupação, Uso do Solo e Zoneamento de Ponte Nova, autorizando a concessão de uso de área à empresa Brinque Mais Móveis e Planejados, autorizando a concessão de uso de área à empresa Arlindo de Carvalho de Melo, autorizando a concessão de direito real de uso de área à empresa Total Gás Comércio de Gás e o projeto que autoriza conceder direito real de uso de área à empresa Glaucios Tratores e Locações. Com relação ao projeto de lei número 3.290, a comissão é de parecer que também atende o interesse público, devendo ser discutido e votado pelo plenário, e propôs uma emenda modificativa para constar no lugar do nome de fantasia a razão social da microempresa Edmilson Soares Gomes. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça emitiu parecer ao projeto de lei 3.281, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017. Para os vereadores que compõem a comissão, o projeto é constitucional e deve ser discutido e votado pelo plenário. Em parecer conjunto das Comissões de Serviços Públicos Municipais e de Finanças, Legislação e Justiça, ao projeto de lei 3.296, que revoga a doação de área à empresa José Pacini Filho, ficou o entendimento de que o projeto é constitucional e atende o interesse público, devendo ser discutido e votado pelo plenário. Finalizando a reunião, a secretária municipal de Educação, Vanice Giardini Guimarães Lourenço, atendeu convocação da Comissão de Orçamentos e Tomada de Contas e compareceu à tribuna livre da Câmara para prestar esclarecimentos sobre o decreto número 7.503 de 2009, que regulamenta o fornecimento de vale-transporte para alunos da rede pública de ensino. Esse assunto é uma preocupação grande nossa do governo, que também é de vocês. É de vocês essa angústia da gente conseguir otimizar esse atendimento cada vez nós e essa angústia também é nossa. Então nós estamos exatamente do mesmo lado, todos preocupados em como nós podemos fazer para cada vez mais e melhor atender a esse direito que é do aluno. Esse acesso e essa permanência com qualidade desses alunos na escola tem sido responsabilidade e preocupação nossa também. Para falar desse decreto 7.503 de agosto de 2009, e eu acompanhei, mesmo que não tão de perto como agora, como gestora, esse processo de transporte enquanto professora. Sempre trabalhei na RASA, que é uma escola que atende zona rural, que é o grande foco do transporte público escolar, depois gestora escolar e agora. Alguns anos atrás, o transporte, como as nossas escolas rurais, as do estado, funcionavam plenamente, ele era muito simples de ser gerido, a gente só trazia como se eu fosse naquela época também. A gente recebia os alunos nas escolas só daqueles níveis escolares que as escolas rurais não ofereciam. Então fazia até o quarto ano naquela época, quarta série que falava, e depois que vinha para cá, mas nem sempre vinham todos também. Porque essa valorização, esse acesso, esse incentivo não é tão antigo também, ele é recente. Como hoje todos, ou a grande maioria, tem essa aspiração de estudar. A secretária de Educação relatou detalhadamente o funcionamento e os problemas enfrentados pelo município com o transporte escolar.
foi o boom do transporte escolar, foi a municipalização, porque a partir daí pouquíssimas escolas na zona rural e o poder público trazendo então para cá, para o perímetro urbano, praticamente quase todos os alunos. Hoje são poucas escolas de zona rural e com muito poucos alunos. Então foi o boom do transporte escolar, em 98. E custeado a duras penas, em sua maior parte, pelos municípios mesmo. Até que o governo federal, a partir de 2003, 2004, com o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, começou de forma suplementar enviar esse recurso, mas prioritariamente voltado para o aluno da zona rural. E isso veio assim, aluno da zona rural, desde 2004. E aí é de conhecimento de todos vocês, a Lei 3.323, que é uma lei municipal de 2009, que então autoriza o Poder Público Municipal a ofertar o transporte público no perímetro urbano. Isso é novo também, né? 2009. E o decreto que regulamenta essa lei é justamente o nosso alvo da discussão, da nossa conversa de hoje, que é o 7.503. A lei, como vocês mesmos sabem, ela fala em aluno, que o aluno que teria direito é aquele que, depois de ter observado suas condições socioeconômicas, precisasse de se deslocar do seu bairro por falta de vaga perto de sua casa, uma vez que a garantia que a lei dá a ele é uma vaga na escola pública mais próxima de sua residência. E já o decreto, ele criou como regulamentação o primeiro critério, que seria o da distância. Os 2 quilômetros, os famosos 2 quilômetros, entre o ponto de ônibus mais próximo da sua residência até o da escola. E um outro artigo dele, que também traz uma certa dúvida, um desconforto, me parece que o 6º, que fala dos casos excepcionais. Tivemos muitos problemas e ainda temos com a frota. É uma frota relativamente grande, mas também antiga. A vida útil de um carro escolar é por volta de 10 anos. Nós temos rotas, são 24 rotas, que rodam até 200 quilômetros por dia. Na volta do mês, todas as rotas somam quase 50 mil quilômetros de estrada rural. Então, apesar do assunto ser transporte urbano, esses meninos também eles vêm para cá. E eu sei que chega até vocês muitos questionamentos em relação a isso. A vereadora Marília Rola explicou o seu entendimento da lei em vigor. No meu entender, a lei deixa, no artigo 1º, que os critérios definidos podem ser definidos em regulamento próprio. Baseado nisso aí foi criado, então, o decreto 7.503, que, de uma certa forma, eu entendo que o Gilberto, ele colocou esses 2 quilômetros, porque se você não coloca nada, eu acho que é assim, o menino que mora a 200 metros, ele tem direito ao ônibus. Lógico que não, mas vai ter. Então, quer dizer, se você não coloca um critério de espaço aí, o que vai acontecer? Todo mundo vai ter direito a isso aí. Eu sou a favor da quilometragem. Por quê? Porque você tem que limitar de alguma forma. E eu, no meu entender, a lei dá abertura para isso, quando ela fala que cria critérios. Embora a Valério, Zé Mauro e outras pessoas acham que não poderia ter esse critério aí, porque fala em poder socioeconômico. Aí, no meu entender, é o seguinte: eu tiro a quilometragem, o que vai acontecer? Vai ter que atribuir outro critério. Aí o critério vai pegar o poder social. Então, conclusão: se isso aqui é urbano, como que vão ficar os alunos do Colégio Municipal aqui, do Zé Mariano, do Otávio Soares, que muitos deles têm um poder aquisitivo melhor? Então, o artigo 6º, ele não vai dar critério para 1,5 km, mas ele vai dar critério, às vezes, para 800 metros, numa situação de risco. Então, a minha preocupação é o seguinte: eu não tiraria os 2 quilômetros, porque eu acho que isso aí vai. Agora, eu acho que teria que rever os casos de situações de risco que não tem nada a ver com doença, mas que correm risco. Depois do intervalo, vamos continuar com o debate sobre o transporte escolar em Ponte Nova.
Buscando aproximar os cidadãos do Legislativo, a Câmara Municipal de Ponte Nova participa das redes sociais e disponibiliza informações sobre a sua rotina, permitindo o acesso direto às leis municipais. Compartilhe nosso Facebook, www.facebook.com/Câmara Ponte Nova. Participe de nosso Twitter, twitter.com/Câmara Ponte Nova. Tire dúvidas e envie sugestões para o nosso e-mail, câmara@câmarapontenova.mg.gov.br. Acesse também o nosso site www.pontenova.mg.leg.br. Ouça pela Rádio Câmara ao vivo às segundas e quintas-feiras às 19 horas as reuniões do Legislativo Pontenovense. Fique por dentro dos projetos e ações de nossos vereadores. A Câmara Municipal de Ponte Nova possui a Biblioteca Maria de Abreu para empréstimos de livros, estudos e pesquisas. São mais de 5.000 obras disponíveis para a população. A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas, no prédio anexo à Câmara. Outras informações 3819-3250 ou diretamente na Secretaria da Câmara. Conheça nosso acervo, amplie seus conhecimentos. O vereador Tony do Badalo disse que a intenção dos vereadores é proteger as crianças. Eu não quero retirar nada que a colega vereadora disse. Eu faço jus a todas as palavras que ela disse, que é exatamente a preocupação da comissão, que o companheiro aí também faz parte. A nossa preocupação é exatamente esse povo que fica, esses garotos que ficam nesse intermédio de 0 a 2 quilômetros, que está num período exatamente de área de risco, como ela citou, alguns locais. A gente que está querendo ver se há possibilidade, a secretaria está negociando, conversando com a diretora dos colégios, e está vendo se tem algum aluno neste espaço que a gente cita que é perigoso, que de fato é perigoso, para ver se a sua secretaria consegue achar ver se tem algum aluno e que está no cronograma do ônibus, no círculo, no caminho onde o ônibus passa, e que possa estar levando esses garotos até ao colégio. Nós não estamos pedindo para alterar a via, para alterar espaço, nada. Simplesmente está procurando proteger essas crianças que correm um risco numa área que possa trazer, acontecer acidentes ou até mesmo assalto à própria criança. Tudo pode acontecer. Então a gente está tentando evitar que ocorra algum problema de seriedade no futuro. A vereadora Valéria Alvarenga falou que o que está em discussão é a ilegalidade do decreto que regulamenta o transporte escolar em Ponte Nova. Eu não consigo fazer de minhas palavras a palavra da minha nobre colega Marília. Mesmo porque a discussão que se tem nessa Câmara não é a questão do decreto, é a questão da ilegalidade do decreto, que ele fere a lei. Tem uma lei. A lei, ela é muito clara, muito objetiva, quando ela diz aqui, no seu... Está aqui, ó. A lei 3323. O que se discute aqui é ilegalidade do decreto. Porque a lei, ela determina X. E o decreto, ele atribui atuações que não são inerentes à lei. Ou seja, um decreto, ele não pode criar critérios que não existam na lei. É só isso que se discute aqui. Tudo que nós quisemos aqui foi tentar trazer para vocês apenas essa discussão, que a lei está sendo ferida e cabe cada um de nós, fazer com que a lei seja cumprida. O vereador Antônio Carlos Pracatá participou do debate sugerindo alternativa para os pais de alunos da zona rural. Eu acho que o ônibus, principalmente o da área rural, quando haver as reuniões
nas escolas, eu acho que tinha que levar os pais dos alunos. Vou dizer por quê. O pai do aluno ele não tem condições para sair do seu trabalho, pagar um ônibus, talvez nem existe esse ônibus para levar eles até as escolas. E a gente luta por participação dos pais, entendeu? Acompanhar os filhos, e nesse ponto ele não está sendo acompanhado. Por quê? Não tem jeito dele ir até a escola. Então acontece as reuniões onde os pais têm que participar, os pais não participam. Que participam só os alunos, talvez os alunos não tenham condições de levar aquilo que foi discutido lá para os pais em casa. Então eu vou estar fazendo uma indicação semana que vem para o prefeito, que ele estude essa possibilidade, que no dia de reunião nas escolas, o ônibus leva os pais dos alunos. O vereador Léo Moreira citou a situação de aluno bolsista de escola particular. A respeito de aluno que é bolsista em escola particular e que, por exemplo, esse questionamento foi feito pela Maria Aparecida Felipe, que tem um aluno, uma criança que é residente no Val Sul e que está cursando o 7º ano na Escola Nossa Senhora Auxiliadora. E ele conseguiu uma bolsa integral de estudos. E com a devolução da carteira de passe escolar, ele não terá condições de mantê-lo lá, por questões sociais. Esse caso se encaixa no artigo 6º? A secretária de Educação explicou que não existe respaldo para atender a demanda apresentada pelo vereador. Eu acho que se a gente for prezar pela razoabilidade, pela excepcionalidade, esse não seria um dos últimos critérios. Não tem nenhuma previsão, nós também olhamos, isso já historicamente funciona assim, funcionava assim. Bolsa integral, uma declaração da assistente social, direito ao vale transporte. Quando nós fomos disciplinar uma série de desvios que tinha no sistema de transporte e que pessoas perderam o direito com isso e a gente vislumbrava o aluno da escola particular tendo esse direito e outros não, nós começamos a correr atrás de legislação, e não há nenhuma previsão desse benefício. Como vai ficar a situação desses estudantes? Esse transporte está suspenso e antes de a gente analisar isso, concorda que nós temos 1 milhão de coisas para pensar e não é a prioridade no momento. Essa não pode ser uma prioridade, nós ainda nem precisamos de avançar muito nisso. Para a vereadora Patrícia Castanheira, deviam avaliar caso a caso. Em relação à validade aí desse decreto, eu acho também que ele não pode sobrepor a lei e eu acho que quando se trata de criança, de educação, acho que vale a pena analisar caso a caso, que existem casos e casos e que devem ser analisados. A Marília também falou aí de um acompanhamento, às vezes do caminho que a criança faz, às vezes não precisa ser o conselho tutelar, mas uma outra pessoa, um conselho municipal de educação, não sei, para estar avaliando caso a caso, para ver a situação. O vereador José Mauro Raimundi justificou seu posicionamento com relação ao assunto em debate. O que eu, Zé Mauro, penso lá disso tudo aí? Não é tirar, aumentar, não. O que é modificar a lei. O que é? O carente, então a lei vai ser 1 quilômetro, ou 500 metros, quer dizer, passa a coisa para a lei, dentro dos critérios de acordo com como que é o interesse social e o direito legal e financeiro da secretaria. É isso o objetivo quando a gente fez esse projeto de lei revogando o decreto, foi simplesmente isso. No intuito de fazer a coisa legal e modifica-se a lei, fazendo o critério da distância, o critério socioeconômico, os critérios financeiros da administração, que se adapta dentro de uma lei, que fica uma coisa onde é que todos podem opinar, discutir e participar dentro de uma coisa legal. O objetivo foi só isso. O vereador Wellington Neim falou da necessidade de fiscalizar o serviço. Você não acha que seria interessante? Existe algum conselho de transporte escolar? Existe algum órgão que fiscaliza o transporte? O Conselho Municipal de Educação, ele é deliberativo em tudo que diz respeito à educação. E questão da prestação de contas, tem um outro conselho, que é o Conselho do Fundeb. Porque o meu ponto se existe algum órgão que fiscaliza, é porque as situações que a gente vivencia, em Belo Horizonte, por exemplo, aqui em Ponte Nova, não sei, existe todos os ônibus, todas as empresas de ônibus, existem fiscais que
monitoram como que estão andamentos, se está tendo algum fraude, se pessoas estão falando que vai até ali e desce pela porta da frente. Isso não pode. É isso que eu estou querendo dizer. Os fiscais, para poder saber se aquelas pessoas realmente têm a necessidade, se aquela pessoa realmente, por exemplo, Zé Mauro falou que o ônibus passou 1,8 km, aí onde que a gente iria um pouco encaixar com o respaldo da própria prefeitura, da própria secretaria, encaixar que o artigo 6º também pode ser usado em alguns casos. Você não acha que seria uma das posições, não? Esse assunto ele é tão intrínseco, complexo, que eu não tenho coragem de arriscar e emitir um juízo de valor de uma sugestão assim, imediatamente, conforme você deu. Mas eu já até anotei aqui, são coisas que a gente tem que pensar, né? Anísio Filho citou exemplos de locais onde as crianças estão sem transporte escolar. Eu não posso omitir uma coisa que eu questionei. Como é que eu vou ficar calado hoje aqui na Câmara, sendo que quando deixou de transportar as crianças da Olaria para a escola, uma criança do Sorriso para a escola, e eu manifestei o contrário, hoje eu ficaria calado? De jeito nenhum. Continua os meninos andando a pé naquilo que você falou, Valéria. Ana Florência considerado no projeto como um bairro, zona urbana. Como você falou, praticamente todos sabem que é rural. Primeiro que lá não tem ruas calçadas. Primeiro que essas crianças que vêm, umas crianças que vêm no Sorriso, que a mãe tem que trazer, ou a filha tem que trazer para a escola, é uma rua, como ditado, poeira demais da conta, e quando chove, barro demais da conta, com o transporte de cana que tem ali. Quer dizer, uma criança que passa um ônibus, uma mãe ou a irmã tem que sair de lá, na frente do ônibus, ou depois do ônibus, para vir trazer na escola, onde toda a vida foi transportada. Na Olaria, mesma forma, um ônibus que passa com uma criança ou duas e 10 ou 12 vêm a pé, hoje estão vindo, coitadinho, cortando aquela poeira, quando tem poeira, ou cortando barro de bicicleta, das bicicletinhas, com o maior perigo de sofrer um acidente. E como você falou, não tem passeio, não tem nada. Eu não poderia deixar de falar. Não posso ficar de acordo com esse transporte. É preciso que o Poder Executivo e o Legislativo arrumem formas, meios para resolver e amenizar essa situação. O presidente da Câmara, José Rubens Tavares, informou sobre as ações da Câmara em busca de solução para o problema e sugeriu que representantes da Secretaria de Educação e da Câmara Municipal se reúnam para esgotar o debate sobre o assunto. Que nenhuma lei ou decreto, conterá matéria estranha ou seu objeto não lhe seja conexo. Eu acho que os vereadores estão pedindo que seja feita uma lei. Foi criada essa comissão que nós criamos através da mesa diretora. Eu gostaria que se pudesse sentar para discutir, porque ela tem que ter validade. A partir do momento que ela foi formada, ela tem que dar um respaldo para todos os vereadores e a sociedade. Depois do intervalo, as informações da reunião ordinária que a Câmara realizou no dia 21 de outubro. A Câmara Municipal de Ponte Nova está de portas abertas e convida a todos para suas reuniões plenárias, às segundas e quintas-feiras, a partir das 19 horas. Acompanhe os debates e as votações dos projetos e conheça a atuação dos vereadores. Informações 389-3250 ou diretamente na Secretaria da Câmara, das 12 às 18 horas. Conheça o Legislativo. Nos municípios brasileiros, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal através de vereadores eleitos democraticamente, com as atribuições de legislar, ou seja, criar, elaborar e analisar as leis do município, fiscalizar as movimentações financeiras e administrativas da Prefeitura Municipal e realizar o controle externo e a vigilância dos negócios da Prefeitura, além de julgar, administrar e gerir a economia interna da Câmara Municipal. Na reunião do dia 21 de outubro foi lido o projeto de lei número 22, de iniciativa da Comissão de Serviços Públicos Municipais, formada pela vereadora Patrícia Castanheira e pelos vereadores Geraldo Lula e José Mauro Raimundi.
A proposta é alterar a lei municipal que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e econômicos para empresas que se estabelecerem em Ponte Nova ou ampliarem as suas atividades na cidade. O objetivo é garantir a efetiva criação de empregos formais, uma das principais propostas da Lei de Incentivos Fiscais e Econômicos às Empresas. A lei vigente prevê a concessão de direito de uso dos terrenos municipais com base, entre outros fatores, em uma estimativa de geração de empregos e de faturamento fornecidas pelo próprio interessado. A mesma lei prevê que, após a cessão, poderá haver a doação da área para a empresa que estiver em efetivo funcionamento. Como forma de resguardar o interesse público, a Comissão de Serviços Públicos Municipais propôs incluir na lei que a doação só poderá acontecer se for comprovada a geração de empregos. Além da leitura em plenário, o novo projeto foi encaminhado para análise e emissão de pareceres das comissões permanentes da Câmara e todos os vereadores receberam cópia. O plenário tomou conhecimento também dos pareceres emitidos a projetos que estavam em análise nas comissões permanentes. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos é de parecer que o projeto de lei número 18, alterando a lei que instituiu o Código Municipal de Posturas de Ponte Nova, deve ser discutido e votado pelo plenário. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas apreciou o projeto de lei 3.281, instituindo o Plano Plurianual de Ponte Nova para o quadriênio 2014-2017, e emitiu parecer que o mesmo não contraria as normas de finanças públicas, devendo ser discutido e votado pelo plenário. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente emitiu parecer que o projeto de lei 3.288, que altera a lei de ocupação, uso do solo e zoneamento do município de Ponte Nova, não contraria as normas ambientais vigentes, devendo ser discutido e votado pelo plenário. E as comissões de Finanças, Legislação e Justiça e de Serviços Públicos Municipais, reunidas para apreciar o projeto de lei 3.297, que autoriza a concessão de uso de área à microempresa Alisson de Godoy Barbosa, emitiram parecer que o mesmo é constitucional e atende o interesse público, devendo ser discutido e votado pelo plenário. Na sequência da reunião, o plenário da Câmara aprovou duas indicações protocoladas, uma do vereador Wellington Neim solicitando que a Prefeitura Municipal envie para a Câmara cópia com a íntegra do edital do concurso público que foi realizado em 2008, e a outra da vereadora Valéria Alvarenga, requerendo da Prefeitura informações sobre processo administrativo e concorrência pública. A Prefeitura tem 15 dias para enviar à Câmara as informações solicitadas pelos vereadores. Já o vereador Tony do Badalo retirou da pauta indicação solicitando da Prefeitura informações se a capina da Rua Caraíbas foi incluída no planejamento de serviços da Secretaria de Meio Ambiente. O plenário da Câmara de Ponte Nova aprovou também, em primeira discussão e votação, 6 projetos de lei. O número 17 institui o Dia Municipal de Conscientização sobre Ruído. O número 3.290 autoriza a concessão de uso de área à empresa Brinque Mais Móveis e Planejados. O número 3.291 autoriza a concessão de uso de área à microempresa Arlindo de Carvalho de Melo. O número 3.292 autoriza a concessão de direito real de uso de área à empresa Total Gás Comércio de Gás. E o projeto 3.293 autoriza a conceder direito real de uso de área à empresa Glaucios Tratores e Locações. Também aprovado o projeto número 3.296, revogando a doação de área à empresa José Pacini Filho. Nas próximas reuniões, a tramitação desses projetos será concluída com a votação em segundo turno e, se aprovados, serão encaminhados para a sanção do prefeito municipal. Encerrando a reunião do dia 21 de outubro, os vereadores manifestaram-se na tribuna livre sobre diversos temas de interesse do município de Ponte Nova. O áudio completo das reuniões plenárias da Câmara Municipal, as leis do município de Ponte Nova, os projetos de lei, as notícias e o texto completo de todas as matérias que tramitam na Câmara Municipal de Ponte Nova estão disponíveis na internet. Acesse www.pontenova.mg.leg.br e fique por dentro de tudo o que acontece no Poder Legislativo ponte-novense. Este foi o TV Câmara de hoje. Muito obrigado por nos assistir. Na próxima semana estaremos de volta e continuamos contando com a sua audiência. Até lá!